A aula se chama Do Dionisíaco ao Self, Interseções entre Nietzsche e Winnicott. Eu podia aqui fingir costume, mas eu estou muito feliz, muito alegre de estar aqui com vocês. Eu confesso que eu tive até uma certa surpresa da quantidade de pessoas que se interessaram por essa aula, porque às vezes a gente que faz pesquisa acaba sendo algo bastante solitário, a gente fica bastante sozinho. Perceber que é possível essa troca, essa conversa com outras pessoas interessadas no que a gente está estudando é muito legal, é muito bom. A ideia é que aqui seja um pouco esse compartilhamento do que eu estou estudando, mas que seja uma oportunidade de também a gente trocar e pensar junto essas questões que eu vou trazer aqui. E uma breve apresentação minha, para vocês saberem também um pouco de onde eu venho, como é que eu chego nesse lugar de estar falando sobre Nietzsche e Winnicott, né? Eu sou doutor em música, eu fiz a minha trajetória acadêmica toda dentro da área da música, eu fiz licenciatura em música, mestrado em música, doutorado em música. A minha tese de doutorado, ela se chamou assim, Apolo e Dionísio querem cantar, um estudo sobre niilismo e corpo no ensino de canto. Então, uma tese sobre ensino de canto na área da música, mas que, pelo título, dá de ver que tem uma fundamentação, tem um referencial teórico bastante dentro da filosofia e dentro da filosofia do Nietzsche. O título não deixa isso tão expresso, mas os principais referenciais teóricos da tese são Nietzsche e Winnicott. Também Spinoza, mas principalmente Nietzsche e Winnicott. Eu venho dessa área da música, eu sou cantor, sou professor de canto também, e eu conheço a filosofia a partir de um interesse de pesquisa dentro do campo da música, dentro do campo do ensino de canto. E é filosofia, principalmente Nietzsche, e é depois de me interessar muito por Nietzsche que eu conheço a psicanálise, conheço Freud e Lacan. Então, eu chego na psicanálise lendo Freud, lendo Lacan, já com essa visão digamos, de já ter um repertório nietzschiano, de já ter esse vínculo com a filosofia. Então, essa aproximação entre psicanálise e filosofia, ela tem a ver com essa trajetória, né, de já entrar nos estudos da psicanálise com essa base da filosofia do Nietzsche. E aí, durante um tempo significativo, eu fiquei obsessivo com Nietzsche, Freud e Lacan. Eu fiquei encantado com Freud, Lacan e essas relações que eu via com a filosofia do Nietzsche. E teve um momento, e esse foi o momento que eu conheci a psicanálise winnicottiana, que houve uma mudança na minha forma de pensar teoria psicanalítica e minha forma de pensar clínica, que foi quando eu percebi essa conexão entre Nietzsche e Winnicott. E aí, isso para mim foi uma mudança forte, assim, porque eu percebi que existia no Winnicott uma coisa que é fundamental no Nietzsche e que eu não encontrava no Freud e no Lacan. E que hoje a gente pode conversar sobre isso, mas eu entendo que não encontrava porque não está presente mesmo. Acho que ao longo da aula isso vai ficar um pouco mais claro. E eu quero mencionar aqui a influência do trabalho do psicanalista e filósofo André Martins. O André Martins, ele é um psicanalista, filósofo brasileiro que há quase 30 anos vem desenvolvendo uma filosofia própria e numa relação, fazendo uma relação entre Nietzsche, Spinoza e Winnicott. Ele teve na banca da minha tese de doutorado, então já há um tempo venho participando de cursos dele e tendo trocas junto com ele. Quem não conhece, pesquisa André Martins depois no YouTube. Cafés filosóficos tem uns 3 ou 4 com ele, acho que é bem interessante. Então vamos lá. A princípio, essa junção, né, essa aproximação Nietzsche e Winnicott pode parecer um pouco inusitada num primeiro momento, a partir de algumas ideias, às vezes de senso comum, às vezes um pouco estereotipadas, às vezes fundamentada no texto de cada um, que parece que são autores muito diferentes, muito díspares, né? O Nietzsche como um filósofo da suspeita, uma espécie de filósofo desconfiado, né? Ele que propõe uma filosofia do martelo, uma filosofia que se propõe a ser destrutiva
de destruir os valores ocidentais, de derrubar a metafísica, né? Ele se afirmava como dinamite, e os aforismos assim fortes, ácidos, impactantes, né? O que não me mata me fortalece. E o Winnicott conhecido por trazer assim numa herança do Ferenczi essa ética do cuidado para dentro do pensamento psicanalítico e da prática psicanalítica, da ideia do holding, do brincar, ou mesmo uma ideia de que o Winnicott era uma espécie de senhor bonzinho, acolhedor, que atendia as crianças, né? Parece que a gente tem assim duas figuras que são antagônicas, que são muito diferentes. Eu acho que uma das coisas interessantes de perceber essa aproximação entre esses dois autores é perceber o quanto essas imagens que a gente tem desses autores, elas são equivocadas muitas vezes, e o quanto um ajuda a perceber nuances do trabalho do outro, do texto e do pensamento do outro, que eu acho bem legal. Então, assim, basicamente o que eu vou apresentar aqui nessa aula é uma aproximação entre dois pares conceituais. Dois pares, ou seja, um par de cada autor. Do lado do Nietzsche, a ideia de uma expressão dionisíaca e de um disfarce. E do lado do Winnicott, a experiência de ser e a reação. No caso do Winnicott, eu vou pegar dois aspectos específicos que derivam desses conceitos mais amplos de experiência de ser e reação, que é o quanto uma experiência de ser possibilita a expressão de um verdadeiro self e o quanto a reação, enquanto defesa psíquica, pode desencadear um falso self. Então, sendo mais direto, é essa aproximação entre expressão dionisíaca e verdadeiro self, e disfarce e falso self. E aí, isso é o que eu sinto que aproxima esses dois autores, que é, para os dois, existe essa distinção fundamental, uma distinção que é importantíssima no pensamento de cada um deles, que é, por um lado, existe uma expressão criativa singular de uma força vital originária e, por outro, uma proteção, uma defesa diante de vivências hostis, certo? Então, essa é a aula. É isso que eu quero apresentar, e eu quero apresentar isso no detalhe, mostrando isso em cada autor. Então, vamos lá. Nietzsche. Vamos começar pelo Nietzsche. Então, o primeiro livro que o Nietzsche publicou é O Nascimento da Tragédia, em 1872. E nesse livro, ele traz essa ideia de que a tragédia grega foi gerada pela interação de dois impulsos artísticos da natureza, os conhecidos apolíneo e dionisíaco. Esses impulsos, diz Nietzsche, existem em constante tensão e estão ligados ao desenvolvimento da arte. Então, o apolíneo e o dionisíaco são apresentados, num primeiro momento, no Nascimento da Tragédia, como essas forças, esses impulsos artísticos que são opostos e que existem nessa constante tensão, e que é essa tensão que está ligada ao desenvolvimento da arte. E para o Nietzsche, na tragédia grega, esse teatro grego que existia antes do surgimento da filosofia socrática, ali, nesse teatro grego, isso acontecia de uma forma especial, uma forma em que essa tensão ela era muito produtiva, muito criativa, muito enriquecedora a partir do que ela produzia. E esse autor italiano, filósofo, comentador do Nietzsche, o Gianni Vattimo, ele ajuda a gente a olhar para como que, desde o nascimento da tragédia, existem dois acentos, duas formas de se compreender o apolíneo e o dionisíaco. Isso é muito importante entender essas duas formas de se compreender. Vamos para a primeira. O primeiro acento, a primeira forma de entender apolíneo e dionisíaco, que é a mais conhecida, é a seguinte: o apolíneo é essa força, esse impulso que representa a criação de imagens, de contornos, de aparências, de limites e a individuação. E o dionisíaco é essa força que dissolve essa individuação.
unindo o ser humano ao todo primordial do mundo. Então, imagina, o Nietzsche está pressupondo aqui esse todo primordial, a ideia de um uno primordial que está presente no Schopenhauer, do qual, desse uno primordial, acontecem individuações, acontecem contornos que dão formas, criam imagens, criam aparências e criam a individuação humana, ou seja, aquilo que faz com que surjamos como indivíduos, nos tornemos indivíduos. E a experiência dionisíaca é uma experiência de dissolução dessa individuação nesse uno primordial. Então, o Nietzsche ele traz essa citação do Schopenhauer, que eu acho importante lê-la com calma para pegar a imagem. Que o Nietzsche ele associa o Apolíneo ao princípio de individuação do Schopenhauer. Ele diz assim, isso é citação do Schopenhauer: tal como, em meio ao mar enfurecido, que, ilimitado em todos os quadrantes, ergue e afunda vagalhões bramantes, um barqueiro está sentado em seu bote, confiando na frágil embarcação. Da mesma maneira, em meio a um mundo de tormentos, o homem individual permanece calmamente sentado, apoiado e confiante no princípio de individuação. Então aqui, o mundo é entendido como sendo enfurecido e ilimitado. E para lidar com esse tormento, nós criamos uma individuação que é frágil e que faz que, mesmo sendo frágil, faz com que nos sintamos seguros. É essa, vamos dizer, essa película, esse contorno que faz com que nós percebamos, de uma maneira, para o Nietzsche aqui, de uma forma ilusória, que nós estamos separados do mundo. E isso nos traz uma segurança. Então, essa individuação, ela cria um limite imaginário entre nós e o mundo e que nos traz segurança diante dos seus tormentos sem limites. Eu achei no Instagram essa pintura feita por esse artista, eu não conheço ele, mas é o Jeffrey Smith, que faz pinturas digitais e tal. E, enfim, achei que aqui ilustra bem essa ideia do indivíduo, né, nessa frágil embarcação, diante de um mundo hostil, um mundo perigoso que põe em risco a sua vida, mas ele, tendo o seu barquinho, ele se sente seguro. Isso seria essa ideia de individuação apolínea que o Nietzsche está trazendo. E o dionisíaco é essa suspensão do princípio apolíneo de individuação. Né? O Nietzsche associa o dionisíaco à embriaguez, à dança, à festa, à música, como experiências de suspensão dos limites que foram colocados. Né? A gente pode pensar na experiência do carnaval, por exemplo, como alguma experiência de uma certa dissolução da individuação e uma sensação, uma percepção de diluição numa comunidade maior, num grupo maior. O Nietzsche associa essas experiências como sendo experiências dionisíacas. Né? Então, o dionisíaco torna borrados os contornos ilusórios que definem a nossa individualidade. Nele, nos experimentamos como parte do mundo, como uma continuidade do mundo. E é uma experiência que pode, ao mesmo tempo, ser de terror e de êxtase. Terror porque é ameaçadora, é perigoso, né? E de êxtase porque alivia esse esforço apolíneo de sustentar uma individuação e tem uma experiência de continuidade do mundo, ou seja, se também entrando em contato com algo maior do que o próprio indivíduo. Então, nesse primeiro assento, nessa primeira forma de se compreender o apolíneo dionisíaco, é possível traçar paralelos com Freud e Lacan. A gente pode pensar aqui em termos de pulsão de vida, eros, e pulsão de morte por Freud, nesse sentido de uma função construtiva e de outra destrutiva. Assim, pulsão de morte é um dos conceitos mais complicados, eu acho, e controversos do Freud, mas acho que dá para captar um pouco essa aproximação que eu estou fazendo aqui, né? A gente pode questionar essa afirmação, mas eu vejo alguma proximidade esse apolíneo dionisíaco entre pulsão de vida e pulsão de morte. Ou mesmo a gente pode pensar que o dionisíaco nietzschiano pode ser comparado ao registro do real lacaniano, na medida em que o dionisíaco é também aquilo que não cabe na linguagem, né, que não cabe nos contornos, nos limites da linguagem.
E aí o Nietzsche, em 1886, né, o Nascimento da Tragédia é publicado em 1872. Em 1886, ele faz uma tentativa de autocrítica, que é um texto que vira prefácio do Nascimento da Tragédia. O Nietzsche critica essa obra. Ele diz que as influências de Schopenhauer e de Kant sustentam ali um dualismo metafísico. O apolíneo acaba sendo ilusório e o dionisíaco como algo mais verdadeiro. O Nietzsche ele percebe que ele acaba sustentando essa questão metafísica, que é uma separação entre o ser e a aparência, né? A essência e a aparência, como se fossem coisas separadas, um dualismo metafísico, né? E ao mesmo tempo Nietzsche reconhece que já no Nascimento da Tragédia haviam elementos que apontavam para questões importantes que foram desenvolvidas ao longo de sua obra e que tem a ver com o segundo acento, né? Essa segunda forma de entender que já está no Nascimento da Tragédia. Vamos pensar então assim, né? Quais são as duas compreensões que existem do dionisíaco no Nascimento da Tragédia? Duas ênfases principais. De um lado, o dionisíaco é esse caos hostil, né? Ali com a metáfora do mar, um caos hostil, do qual buscamos nos proteger, buscando contornos ilusórios, no caso o apolíneo, o barco do barqueiro, né? No entanto, e aqui uma citação do Vátimo, percorre toda a obra e até muitas vezes parece predominar a outra ideia, de que, por sua própria natureza, pela superabundância e multiformidade que encerra em si mesmo, o dionisíaco é potência plástica, formadora de aparências e de ilusões sempre novas. Se existem, então, duas compreensões do dionisíaco, existem duas compreensões do apolíneo. No primeiro caso, no dionisíaco como um mundo ameaçador, o apolíneo é uma defesa imaginária. Já no segundo caso, aquilo que é chamado de apolíneo é uma expressão direta dessa vitalidade criativa do dionisíaco, produzindo formas e aparências em fluxo contínuo. Então, essa segunda forma de entender o apolíneo e o dionisíaco mostra que não são forças opostas, mas o apolíneo, a produção de aparências, é o dionisíaco se expressando. Certo? Isso é uma diferença importante. Sai de um dualismo para pensar uma força que é múltipla, né, que vai derivar na ideia de vontade de potência, né, da teoria das forças para o Nietzsche, mas que tudo é o dionisíaco, e o que existe de aparência, de contorno, de limite, é o dionisíaco se expressando. Então, no primeiro assento, se o dionisíaco é o fluxo da vida que devora as formas, a existência é então concebida como um esforço substancialmente destinado ao fracasso de sobreviver, detendo ou até mesmo apenas esquecendo por um instante a terrível realidade do passar e do perecer. Considerando essa segunda compreensão, se ao contrário, o dionisíaco é antes de tudo uma força livremente poetante, também a luta pela existência torna-se apenas um caso particular em uma história mais ampla, que é a produção geral de aparências, de símbolos, de formas sempre novas. E é só nos desenvolvimentos subsequentes da obra nietzschiana, sobretudo a partir do Zaratustra, que essa diferença de acento adquirirá todo o seu alcance. Então, essa segunda forma de compreender o dionisíaco e o apolíneo abarca a primeira, mas considera que a primeira é um caso particular dentro de uma situação mais ampla. Quer dizer, o apolíneo só é uma defesa frente à hostilidade quando há hostilidade. Mas nem sempre é assim. Certo? Então, Nietzsche percebe que existe algo que é uma potência plástica criativa, que é própria do dionisíaco, que se expressa, que cria aparências, contornos, formas, e que não necessariamente está ligada a uma proteção diante de uma hostilidade. Que pode acontecer assim, mas que não necessariamente. Né? A produção de aparências enquanto uma defesa frente ao mundo percebido como hostil passa a ser entendida apenas como uma possibilidade dentre outras. E essa possibilidade, essa defesa diante de uma hostilidade,
é chamada pelo Nietzsche de disfarce, que não é a forma primordial de produção de aparências, senão um modo de mascaramento assumido para combater um estado de medo e de fragilidade, que está ligado à insegurança e à luta pela existência, abarca a dissimulação e a criação de ficções úteis. Então, o apolíneo pode se dar de duas formas. Primariamente, o apolíneo seria, então, a própria expressão dionisíaca se individuando, numa criação contínua de contornos e aparências sempre novas. Mas pode ser também uma defesa que, frente a situações de ameaça à sobrevivência, opera um encobrimento que mascara ou disfarça o que é vivenciado. Uma operação defensiva que é útil quando o mundo é vivenciado como ameaçador. Ok, vamos seguir para a gente pensar agora com o Winnicott. Então, o Winnicott ele tem essa ideia fundamental na sua obra, que é o ser humano tem uma tendência inata ao amadurecimento, uma tendência inata ao crescimento, ao desenvolvimento, ao amadurecimento. É uma tendência inata, ou seja, não depende de algo que, digamos assim, o ser humano não é uma espécie de ser inerte que depende de uma força externa para que amadureça, para que... Não, isso é uma tendência inata ao amadurecimento. Desde que tenha condições ambientais favoráveis, o ser humano vai amadurecer. E esse amadurecimento, essa tendência, né, para o Winnicott, não é um sentido genérico de amadurecimento. Ela envolve conquistas psíquicas, em um processo que vai da fusão inicial entre o bebê e o ambiente, a gente pode pensar desde a vida intrauterina, né, mas para além disso, como isso continua mesmo depois do nascimento, e passa pela separação gradual entre eu e não eu. Percebe que aqui a gente está lidando com algo que se aproxima daquilo que Nietzsche estava falando, né, de um dionisíaco como sendo uma não diferenciação entre indivíduo e o mundo, mas uma dissolução disso, ou uma não diferenciação, e um processo de individuação, ou como o Winnicott vai chamar de integração. Tem uma citação do Winnicott, uma frase famosa dele, que é: isso que chamam de bebê não existe. A unidade não é do indivíduo, a unidade é o contexto ambiente indivíduo. Né? Não existe o bebê do ponto de vista do bebê. Ele se percebe como sendo uno, como sendo o ambiente parte dele. Então, mesmo após o nascimento, desde que receba os cuidados necessários, há uma experiência de unidade com o ambiente, que é chamada pelo Winnicott de ilusão. Essa experiência de ilusão, ela é sustentada pelo ambiente, o cuidador principal, e aqui o Winnicott, ele se refere, em geral, à mãe, como sendo esse cuidador principal, né? Daí a ideia da mãe suficientemente boa. Os últimos textos do Winnicott já começa a pensar em termos de o cuidador principal e não necessariamente a mãe, e hoje os winnicottianos, em geral, percebem que essa é uma forma de entender datada, da gente sempre se referir àquele que cuida do bebê como sendo a mãe, porque não é sempre assim. Né? Então, essa experiência de ilusão é sustentada pelo ambiente, na medida em que esse ambiente atende às necessidades do bebê de forma adequada e consistente. O bebê, quando ele tem as suas necessidades atendidas no momento em que elas surgem, ele não precisa lidar com o fato de que ele existe de forma separada do ambiente, não percebendo que há uma realidade externa a ele, mas sim que tudo que ele vivencia é parte dele, que tudo que ele vivencia é criação dele. A amamentação é um exemplo modelo, assim, que ajuda a gente a pensar essa dinâmica entre necessidade e atendimento das necessidades do bebê, mas isso dá para a gente expandir para outras necessidades. Mas a amamentação é um bom exemplo. Que do ponto de vista do bebê, o objeto, como o seio, parece surgir como uma criação sua, derivada de sua necessidade. No entanto, do ponto de vista do observador, o objeto é algo que foi oferecido ao bebê.
mas ele tem a experiência de que é a sua necessidade que cria o objeto que atende à necessidade dele. Então, é na ação criativa do bebê, sustentada pelo ambiente, que ocorrem simultaneamente a experiência do self e o encontro com o objeto subjetivo, percebido como criado pelo próprio bebê. O objeto subjetivo justamente é isso, que é o bebê tem a experiência de que ele criou esse objeto. Ele só encontra esse objeto como de forma subjetiva, ele não percebe como uma realidade externa. E quando o ambiente é suficientemente bom, o bebê segue tendo essas experiências do self, que tem uma necessidade, sente um desconforto corporal e aparece um seio que sacia esse desconforto. Quando ele segue tendo essas experiências do self, que gradualmente vão sendo integradas na experiência de um self unitário. É a experiência de ter esse ciclo repetidas vezes, de uma forma suficientemente boa, que vai criando essa unidade de um self, como se fosse juntando essas pequenas experiências e um sentimento de que ele é real, de que ele existe a partir dessas experiências. Então, são experiências de ser, e de ser a partir de si mesmo, a partir do self, né? Que inicialmente é um self que se confunde com o ambiente, mas que vai, aos poucos, com o tempo, criando um self unitário, próprio, né? Então, aqui, o Winnicott trouxe uma citação do Winnicott, que é essa experiência que o bebê, essa experiência de self, é como se o bebê tivesse essa experiência de que ele tem um sentido de existência enquanto pessoa, de que ele sente, no seu juízo, que a existência dele foi provada. Então, a confiança conquistada nesse período de ilusão vai tornando o bebê cada vez mais capaz de suportar as frustrações de não ter as suas necessidades atendidas no momento em que elas surgem. O bebê ele vai se tornando mais, não dá para dizer mais forte, mas mais capaz de suportar as frustrações, porque ele vai tendo esse self cada vez mais consolidado, né? Então, o cuidador principal, ele pode ir, a partir desse momento, gradualmente saindo dessa quase perfeita adaptação às necessidades do bebê, e ele passa então por uma transição gradual para a diferenciação entre eu e não eu, que o Winnicott chama de desilusão. É uma boa experiência de ilusão, também entendida como ilusão de onipotência, né, que o bebê se percebe, o Winnicott chega a dizer que o bebê se experimenta como um Deus, que ele precisou, ele criou aquilo que ele necessitava, né? E tendo essa experiência sendo boa, ele pode passar pelo período da desilusão de uma forma saudável. E esse processo culmina na experiência de ser uma pessoa inteira. Outra citação do Winnicott: o centro de gravidade do ser não surge no indivíduo, ele se encontra na situação global, através do cuidado suficientemente bom, a casca passa a ser gradualmente conquistada e o cerne pode começar a se tornar um indivíduo. Então, em condições favoráveis, o bebê passa a ter essa experiência de um si mesmo, um self, que é sentida como sendo quem ele é e que reflete a experiência de ser de forma espontânea e criativa. Agora, o que é o falso self? Porque a gente estava falando desse self, esse self vai ser chamado pelo Winnicott como o verdadeiro self, nessas experiências suficientemente boas para o bebê. O falso self, acho que é importante a gente entender isso, que ele existe também na experiência da saúde, na experiência que o Winnicott chama de uma experiência saudável, que é, na saúde, o falso self, ele está representado pela organização total da atitude social, polida e amável, de não demonstrar abertamente seus sentimentos, como se poderia dizer. Muito se passa até advir a habilidade do indivíduo para renunciar à onipotência e ao processo primário em geral. O ganho é o lugar na sociedade que nunca pode ser conseguido e mantido somente pelo self verdadeiro. Então, esse falso self, ele tem uma utilidade. Ele está voltado para lidar com as questões externas, com as questões sociais, com as demandas dos outros, né? Vamos pensar que o falso self é aquilo que possibilita que a gente não diga para o nosso patrão que você está ali só pelo dinheiro, ou que você mande ele para aquele lugar. Mesmo que você sinta vontade, a capacidade de não dizer isso é algo que
que te protege, está no seu benefício, né? Nesse texto, o conceito de falso self, o Winnicott diz assim: cada pessoa tem um self que é educado ou socializado e tem também um self pessoal, privado, que só aparece na intimidade. Mas o falso self, ele tem formas diversas de se manifestar e ele tem gradações, né? A gente pode pensar que num extremo, o falso self, ele pode ser tão predominante a ponto de o verdadeiro self não ter tido espaço de expressão, de modo que o falso self é sentido como se ele fosse o verdadeiro self. A própria pessoa não percebe que aquilo que ela constrói como falso para lidar com as dinâmicas sociais externas, ele acha que aquilo é o que tem de mais verdadeiro nele, o que acaba criando uma base falsa para a vida do indivíduo, que pode gerar um sentimento de futilidade da existência ou de que não se pôde viver de uma forma autêntica. Às vezes a pessoa se percebe e se diz, eu sou falso, eu não falo a verdade, eu não mostro quem eu sou, né? Mas assim, isso em casos extremos que poderiam se encaminhar para experiências da esquizofrenia, por exemplo, mas tem muitas gradações, né? E como ele está presente também na saúde, esse falso self ele pode ter formas mais adoecedoras de gradações diferentes. Aqui eu acho importante trazer a ideia do psicossoma, porque é nesse texto que está ali embaixo, A Mente e a Sua Relação com o Psicossoma, de 1949, é nesse texto que aparece pela primeira vez o termo falso self para o Winnicott. Então, para o Winnicott, o indivíduo, ou o bebê, mas podemos pensar o indivíduo, é um psicossoma. Isso quer dizer que o indivíduo é um corpo psíquico, sendo que a psique e o soma não devem ser distinguidos um do outro. O que define a psique é justamente a sua inseparabilidade do soma. Ela é, nos termos do Winnicott, a psique é a elaboração imaginativa das partes, sentimentos e funções somáticos. E é o corpo vivo, esse corpo psíquico, esse corpo anímico, ele é sentido pelo indivíduo como formando o cerne do self imaginativo. Então, o psicossoma é a base do verdadeiro self. Só que no caso das primeiras vivências de um bebê, um fracasso ambiental, né, que quer dizer a persistência de falhas ambientais, tende a produzir uma hiperatividade do funcionamento mental. Surge então uma oposição entre a mente e o psicossoma. O pensamento do indivíduo assume o poder e passa a coordenar os cuidados dispensados ao psicossoma. Quer dizer, quando o bebê não tem as suas necessidades atendidas nos momentos em que elas surgem, e isso passa a se repetir, é como se o bebê, claro, difícil a gente está trazendo uma linguagem para botar isso em palavras do mundo adulto, né? Para pensar a experiência do bebê, mas é como se ele estivesse percebendo, eita, eu não posso só relaxar, eu não posso só ser eu mesmo aqui, eu não posso só ser espontâneo, porque eu estou sentindo uma angústia, eu estou sentindo algo muito desconfortável, preciso fazer algo. E aí surge essa oposição entre a mente e o psicossoma, né? Então, quando o ambiente é vivenciado como hostil, intrusivo ou negligente, o que acontece é uma reação, que é essa hiperatividade do funcionamento mental, uma organização defensiva para sobreviver psiquicamente às hostilidades do ambiente. Então, a psique, que é a elaboração imaginativa das funções somáticas, ela é prejudicada em nome de uma mente que passa a se desenvolver precocemente para tentar compreender o que se passa e, de alguma forma, tentar cuidar do psicossoma. Então, acontece essa dissociação entre mente e psicossoma, que faz do processo intelectual a sede de um falso self, que visa ocultar e proteger o verdadeiro self. É como se o verdadeiro self se manifestar, é perigoso. É preciso criar algo que dê conta de cuidar do psicossoma e também perceber qual é a dinâmica desse ambiente externo. Envolve perceber de uma forma precoce esse ambiente externo.
Então, quando o ambiente não é suficientemente bom, o gesto espontâneo do bebê não é continuado, sendo submetido à necessidade de se adaptar e reagir às exigências do ambiente. O falso self constitui, então, uma defesa e, ao mesmo tempo, uma proteção necessária para a sobrevivência do verdadeiro self. Então, para o Winnicott, de um lado, existe a possibilidade de desenvolvimento de um falso self patológico, que se dá na dissociação entre mente e psicossoma, como uma reação a um ambiente sentido como hostil. E de outro, a possibilidade de expressão de um verdadeiro self, que se manifesta em experiências de espontaneidade e criatividade na relação com a realidade compartilhada, e que vai envolver também a existência de um falso self útil para dar conta das demandas sociais. Ou seja, na medida em que se tem um verdadeiro self bem estabelecido, o falso self ele surge como uma forma até utilitária, como se o indivíduo desenvolvesse essa capacidade de lidar com as, digamos, aparentar. Essa é uma pequena máscara que ajuda a lidar com situações sociais, mas isso na saúde não envolve um prejuízo desse sentimento de autenticidade do verdadeiro self. Então, fazendo algumas aproximações entre o Winnicott e o Nietzsche, imagino que ao longo da exposição vocês foram percebendo já algumas relações, né? Eu acho interessante trazer aqui que as noções de verdadeiro e falso self do Winnicott, elas podem ser mal interpretadas se elas forem vistas por uma ótica moralista. Como se houvesse uma verdade absoluta do indivíduo a ser alcançada, que é o verdadeiro self, e que essa verdade ela é mais legítima que aquilo que o indivíduo aparenta ser. Né? Como se a gente estivesse numa dualidade metafísica, como se a gente estivesse afirmando que tem algo que o indivíduo expressa que é menos legítimo, que seria o falso self. Né? E o Winnicott não precisa do Nietzsche para mostrar que essa interpretação está equivocada, mas eu acho que o Nietzsche ajuda a mostrar que essa interpretação ela é equivocada. Né? O Nietzsche ele oferece uma perspectiva que é útil para pensar essas ideias, que para o Nietzsche o mundo é necessariamente aparente e expressivo, que não há uma separação entre realidade e aparência. Como havia lá no início do Nascimento da Tragédia, né, naquele primeiro ocento, que depois o Nietzsche vai criticar. Então, o Nietzsche critica a busca por uma essência verdadeira, oculta por trás das máscaras. Em vez disso, ele propõe que as máscaras podem ser expressões criativas e afirmativas da vida. Então, o falso self, embora seja uma defesa, ele é real, na medida em que ele existe e é legítimo como manifestação psíquica. Ele não é um erro que precisa ser corrigido, mas uma necessidade em certas condições. E o verdadeiro self não deve ser entendido como uma essência fixa ou idealizada, mas como uma possibilidade de ser no momento presente, ou ainda como aquilo que ainda não pôde ser, ou que pôde ser de uma forma precária. Não é algo a ser descoberto, como se já estivesse lá e a gente encontra, mas é algo que pode ser expresso no aqui e agora, tendo como base a vivência psicossomática. Então, para ambos os autores, a autenticidade envolve superar ou relaxar as defesas excessivas e poder, assim, afirmar a vida com criatividade e espontaneidade. Mas não é apontar, criticar, deslegitimar ou tentar retirar um falso self. Né? Envolve, no caso de uma clínica psicanalítica, oferecer um ambiente em que essas defesas possam se relaxar para que aquilo que há de criatividade, de espontaneidade possa emergir. Né? E isso vai envolver toda a clínica, com os diversos desafios, com cada caso sendo de um jeito. Né? Então, essa perspectiva que integra o Winnicott e o Nietzsche permite pensar o amadurecimento humano como um processo dinâmico, onde ser autêntico não significa revelar uma essência, mas tornar-se aquilo que se é, como diria Nietzsche. Trazendo então esse quadro lá do início, de novo, para a gente dar uma olhada nele, acho que agora dá para ficar um pouco mais claro essa aproximação entre expressão dionisíaca e verdadeiro self.
e o disfarce e o falso self, como sendo, a meu ver, havendo essa distinção importantíssima que está nos dois autores entre uma expressão criativa singular, de uma força vital que é originária, o que a gente pode pensar no Winnicott, que tem a ver com essa natureza humana, que tem uma tendência ao amadurecimento, né? E, por outro lado, a proteção diante de vivências hostis. E aí, isso aqui é algo que me ocorreu para essa aula, de trazer, a partir desse quadro, um pouco o que seria aproximar as ideias de saúde que tem tanto no Nietzsche quanto no Winnicott, a partir desse quadro, que não é como se a saúde psíquica estivesse só na expressão criativa, e então a não manifestação de defesas psíquicas, né? Porque para os dois sempre haverão hostilidades, contrariedades na vida em que a gente precisa se defender, né? A saúde psíquica vai estar num predomínio, ou na possibilidade de que essa expressão criativa, que esse verdadeiro self, que essa expressão dionisíaca, que acontece sempre de uma forma singular em cada pessoa, que ela possa ser expressa, que ela possa se manifestar, e que as defesas não estejam impedindo isso, né? Ou que essas defesas possam estar relaxadas ou sendo utilizadas em momentos em que elas são realmente úteis, para que o indivíduo possa experimentar uma maior sensação, experiência de autenticidade. E o adoecimento psíquico seria justamente o predomínio dessas defesas psíquicas, o predomínio dessa proteção diante de vivências hostis, que acaba por abafar a expressão criativa. Muito obrigado para vocês que permaneceram comigo aqui. Eu queria saber se surgiram questões, dúvidas, se essas ideias fizeram vocês pensarem em coisas, se teve algo que vocês acharam que não ficou claro, ou que vocês discordam, que entendem de uma forma diferente. Para mim, seria uma alegria poder conversar com vocês. A Mayara falou excelente apresentação, obrigado Lucas. Eu vou fazer o seguinte, enquanto vocês pensam se tem alguma coisa que vocês querem me perguntar, alguma coisa para a gente conversar, eu preparei um pequeno jabá aqui para os grupos de estudos que eu vou oferecer, porque eu acho que quem está aqui, quem ficou 50 minutos até aqui ouvindo falar sobre Winnicott e Nietzsche, vai se interessar por esses grupos de estudos, que são dois grupos que eu pretendo e que vou coordenar a partir de fevereiro, que buscam investigar esses aspectos terapêuticos ou psicológicos da filosofia do Nietzsche. O primeiro grupo de estudos, que vai ser o das segundas-feiras, das 10 da manhã até as 11h30, se chama, vai ser lendo em grupo esse livro, que é o Nietzsche como Psicólogo, do Oswaldo Giacoia Júnior. E esse livro, o Giacoia, o professor Oswaldo Giacoia Júnior, ele explora como que o Nietzsche se percebeu como inovador no campo da psicologia, né? O Nietzsche chega a se anunciar como sendo o primeiro psicólogo da Europa, né? Desafiando os dogmatismos da filosofia tradicional e propondo o que ele chama de uma grande psicologia. Então, nesse livro, o texto, quem já leu algum texto do Oswaldo Giacoia, ou já viu algum vídeo, alguma aula dele, né? É um texto muito gostoso de ler, muito didático, muito rigoroso, e ele traz vários aspectos da psicologia nietzschiana que interessa muito a psicanalistas, que é a desconstrução da centralidade da consciência, o reconhecimento do inconsciente e a articulação de uma ideia de subjetividade que considera principalmente o corpo e os impulsos. Esse é um encontro que vai acontecer nas segundas-feiras, das 10 às 11h30. E esse segundo grupo, que vai ser nas terças-feiras, das 6h30 às 20h, vai ser com o livro Freud e Nietzsche, Semelhanças e Dessemelhanças, do Paul Laurent Assun. E nesse livro é aprofundado esse confronto intelectual entre Freud e Nietzsche,
explorando como que as ideias de cada um dialogam em torno de temas que são fundamentais, que são o inconsciente, as pulsões, a moralidade, a cultura e as ideias de terapêutica que estão presentes em cada um. Né? Então, é um livro que vai trabalhar essas aproximações e os contrastes também entre Nietzsche e Freud. Vai acontecer nas terças, das 18h30 às 20 horas. Os grupos, o investimento para participar de cada grupo vai ser de R$140 mensais para cada um. E quem quiser participar dos 2 grupos tem um desconto de 50% no segundo grupo. Então, fica o convite para quem se interessar. Acho que pode ser o caso de algum de vocês aqui, alguém que é psicanalista e gostaria de estudar Nietzsche para considerar, para entender ou perceber como que o Nietzsche pode ajudar a pensar a clínica. Às vezes o contato direto com o texto nietzschiano ele é hostil, a gente recua, né? Se você começa lendo assim, falou Zaratustra, dificilmente, se você não tem ali alguma vivência anterior, é difícil de fazer esse link com a prática clínica, ou de pensar junto com aquilo que a gente sabe, né? É isso. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. E a Júlia falou impressionante, a Camélia falou parabéns pela apresentação. Obrigado, gente. Obrigado, Júlia. Obrigado, Camélia. Gente, tá. Aqui o Lucas colocou uma pergunta. Ótimo. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, vão fazendo que a gente vai conversando. Ou, sabe, acho que a gente tem esse tempo aqui para poder conversar, mesmo não sendo uma dúvida, né, sendo algo que vocês pensaram. Tamo junto. Rafael, na sua concepção, qual a principal contribuição do Winnicott para a psicanálise? Lucas, eu acho que eu não sei se é a principal contribuição, mas eu acho que é o que mais me brilha os olhos no Winnicott é essa sacada, essa percepção que ele tem, né? Vamos pensar que o pensamento freudiano ele é bastante intrapsíquico, ele considera muito esses fenômenos intrapsíquicos, né? O Winnicott ele é conhecido por ser esse autor que vai considerar a importância do ambiente, mas ele vai trazer algo muito, muito rico, que é a questão do brincar, dos fenômenos transicionais e do espaço potencial, que é esse lugar que se dá na relação entre o intra e o intrapsíquico e a realidade externa. É nesse jogo, né, na transicionalidade dessa relação com a realidade externa, que ela é ao mesmo tempo percebida como independente de mim e ao mesmo tempo algo que eu crio, ou seja, é uma relação criativa com a realidade externa que está no entre o indivíduo e o ambiente externo, a realidade externa. Eu acho que isso, para mim, é o que é o mais rico assim, da psicanálise winnicottiana, porque envolve um jogo, envolve sair também de uma dicotomia entre se o indivíduo expressar suas potencialidades, aí não existe civilização possível, vai ser o mundo de todos contra todos. Né? É preciso haver uma castração que adeque o indivíduo dentro da civilização. Né? Ou a outra alternativa seria uma submissão à realidade compartilhada, aos valores da sociedade, uma submissão às autoridades, né? E então um abafamento da expressão daquilo que o indivíduo tem de singular. Eu acho que isso, para mim, é o que é mais interessante, que traz essa, de certa forma, uma tensão, né, pensando nietzscheanamente, uma tensão criativa entre isso que é tão subjetivo, próprio de cada um, num jogo com o ambiente. O Winnicott percebe que só é possível se expressar naquilo que se tem de singular em um contexto cultural, em um contexto social. Acho que isso para mim é o que mais me interessa, né? E acho que daria para pensar também como principal contribuição.
Rafael, para o grupo de estudos 1, há conhecimentos prévios importantes para acompanharmos a leitura? Não, Raquel, eu entendo que não. Eu entendo que por ser um livro que não é, digamos, direto do Nietzsche, né, ele possibilita que qualquer pessoa interessada consiga acompanhar. E a existência do grupo envolve também essa possibilidade de a gente ir no ritmo de cada um. Ah, não estou entendendo. Vamos pensar junto. Vamos compreender. Ah, de repente tem algum texto que pode ser legal que eu possa recomendar para entender melhor tal parte do livro que ficou meio nebuloso. Eu acredito que não há necessidade de conhecimento prévio. Acho que havendo interesse no estudo tanto do Nietzsche como psicólogo, quanto o Freud e Nietzsche, acho super possível, tá bom? Gente, vamos ficar por aqui. Algumas pessoas já saíram. Quero agradecer de novo a vocês. Uma boa noite para todo mundo. E é isso, a gente segue trocando por outros espaços. Muito obrigado. Vou encerrar. Tchau, tchau.